Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim. Como toda sexta-feira, estou aqui com ela, Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB em Israel. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo. Tudo bem com você? Tudo bem também. Ontem não, olha eu. Semana passada, a gente prometeu para os nossos espectadores que a gente ia contar tudo sobre como foi essa semana em Israel, semana de datas nacionais muito importantes. Então, na segunda-feira à noite começou o Yom HaZikaron, o Dia da Lembrança dos Caídos em Guerra e Vítimas de Atentados Terroristas, e durou até terça-noite, quando começou o Yom Ha'atzmaut, o Dia da Independência de Israel, celebrando 75 anos da independência de Israel, e a gente vai cumprir, então, esse combinado, vai passar a semana em Israel a limpo. E hoje a gente está chique, hoje a gente está com imagens, vai mostrar também com imagens para vocês tudo o que aconteceu em Israel. Dani, vamos começar então com uma boa notícia, que é um pouco mais raro de a gente ter, então vamos começar por ela, que tal? Enfim, para a gente é uma boa notícia, né? Tem alguns setores da Para o sociedade Ben-Gvir israelense que não não tanto, gostaram. né? Mas a gente fala dele depois. A verdade é que eu vou começar com esse assunto e eu vou terminar com esse assunto também. Olha só, vou fazer Vamos lá. né, fechar aí o círculo, vocês vão ver. Mas o que aconteceu foi que a gente teve, né, o dia, dois eventos nacionais muito importantes essa semana, que foi o Dia da Lembrança de soldados mortos e também pessoas mortas em terrorismo, e imediatamente a gente engatou no Dia da Independência, no Yom Ha'atzmaut. E nesse Dia da Lembrança houve um evento interessante que para a gente tem bastante destaque, que foi um evento que já não é novo, já acontece há alguns anos, que é um evento unindo mães ou famílias enlutadas por filhos, principalmente mães enlutadas por filhos que morreram do lado israelense e do lado palestino. Né? É um evento que reúne milhares de pessoas. Esse ano foram 15 mil pessoas. Ele quase não aconteceu. Quer dizer, ele aconteceria de qualquer maneira, mas ele quase, as famílias palestinas não puderam vir para acontecer em Tel Aviv. Quase as famílias palestinas que queriam participar desse evento não puderam entrar em Israel. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, que é parte do governo de extrema-direita de Israel hoje em dia, havia dito que eles não deixariam, não daria né, o visto para eles entrarem, mas a Suprema Corte, olha a Suprema Corte aí, a Suprema Corte revogou disse que não é constitucional, que ele né, evite ou proíba que famílias participem desse evento. Então, houve realmente esse evento, 15 mil pessoas, é um número bastante né, respeitável, e se transformou já essa cerimônia, né, de jovens ou pessoas mortas dos dois lados, ela já virou uma espécie de tradição, já está acontecendo todo ano, e esse ano foi bastante grande, com 15 mil pessoas, e é bonito você ver israelenses e palestinos, mães israelenses e mães palestinas chorando por seus filhos que morreram nesse conflito, né, que a gente enfrenta há décadas, e que nenhuma mãe que teve um filho morto gostaria que essa fosse a experiência de outras mães, né? Então, essa imagem que está na tela, ela é bem simbólica, né, Dani? Dá para ver exatamente isso que você está falando, e é difícil não se emocionar, né? Porque, no fim, é a dor de mães, e que isso não Exatamente. tem a ver com religião, nacionalidade, a dor em si, né? Exatamente, é uma coisa meio acima de política, né? É uma questão realmente de emoção e de dor. E um dos vídeos que passou nessa cerimônia, que na verdade teve participação de vários artistas israelenses, foi um vídeo também incluindo uma música, uma apresentação do Jonathan Geffen, que é aquele escritor, músico, compositor, que tinha morrido na semana anterior, muito famoso, muito influente na cultura israelense. A gente falou dele no Expresso anterior. Aliás, eu esqueci de dizer que ele era sobrinho do Moshe Dayan, né? Aquele grande general que a gente conhece também. Então, realmente era um cara que era até uma espécie de realeza também, em termos, né, da história de Israel. Então, foi muito bonito ver
todo mundo sentado junto, celebrando, mas eu vou falar no final como algumas pessoas não viram isso com bons olhos. Então tá aí, vimos algumas imagens e, bom, essa foi a parte boa, mas também, né, Dani, a tensão que você já tinha adiantado para a gente realmente aconteceu. Por exemplo, eu acho que o maior exemplo a gente pode dizer que foi em Beersheba, onde discursou Itamar Ben-Gvir. A gente vai, inclusive, ver um trechinho aqui da fala dele, mas você pode começar a contar para a gente, porque deu confusão, né? As famílias enlutadas não gostaram de vê-lo lá, mas as seclas dele, mesmo sem estarem lutados, apareceram por lá para gritar o nome dele, né? Como se fosse um espaço para isso. Pois é, a gente tinha falado no Expresso anterior e no de antes também, eu acho, um pouco sobre o temor que as pessoas tinham, muita gente, não só de governo, muita gente da sociedade civil, teve em relação ao que aconteceria, o que iria acontecer durante esse Dia da Lembrança. No Dia da Lembrança é um dia solene, as pessoas vão aos cemitérios, uma espécie de finados, digamos assim, né, se comparar com o Brasil, mas é especificamente só para pessoas que morreram em lutas, em guerras, né, e também atentados terroristas. Então, as pessoas vão aos cemitérios, principalmente cemitérios militares, porque são onde, né, a maioria dos entre, acho que 25, 26 mil pessoas que morreram, né, nessa luta pelo Estado de Israel estão enterradas em cemitérios militares. E sempre tem, tradicionalmente, políticos que vão discursar, né? Só que dessa vez as famílias, né, que estão, na verdade, muito divididas por causa dessa questão da reforma judicial em Israel, as famílias pediram para muitos políticos representantes desse governo de direita não fossem discursar dessa vez, porque o governo está muito dividido, está muito... Né? E muitos não foram, né? Eles honraram esse pedido, mas quem foi? Itamar Ben-Gvir, como vocês veem aí nas imagens, em Beersheba, no cemitério militar de Beersheba, cheio de né, pessoas em volta dele, seguranças, minions em volta dele, e obviamente deu problema, não tanto quanto as pessoas tinham medo, não houve uma... todo mundo saindo na porrada, não teve uma porradaria muito grande, mas foi muito, muito, muito de mau gosto, né? Ele reaparecer, né, no cemitério militar de Beersheba, depois de muitas mães e famílias terem pedido, pelo amor de Deus, para ele não ir, principalmente ele, Ben-Gvir, que nem prestou ao exército, nem serviu o exército. Ele não foi ao exército porque o exército, na época, quando ele tinha 18 anos, achou que ele era muito caótico e muito extremista, né? Muito, muito né, radical. Eles nem quiseram ele para prestar, para ir para o serviço militar. Logo ele está indo discursar numa cerimônia de entes queridos mortos em guerras que prestaram serviço militar. Ele que pediu e clamou pela morte de Yitzhak Rabin, um grande general que foi primeiro-ministro, que morreu por pessoas que pensam como ele, né, por um cara, Yigal Amir, que né, era da mesma cepa que ele, digamos assim. Então, realmente, muita gente no cemitério ou foi embora do cemitério na hora que ele chegou, ou gritou, falou para ele... Do lado de fora, algumas famílias saíram e do lado do cemitério começaram a cantar, começaram a falar. Eu ouvi uma pessoa falando, uma parente falando que eles começaram a cantar para não ouvir a voz dele. Eles não queriam ouvir a voz dele, entendeu? E aí houve um grupo, né, de pessoas, de minions dele, que nem tinham ido lá para chorar nenhum ente querido, foram lá só para bater palmas para o Ben-Gvir. Quem bate palmas numa cerimônia de solene num cemitério, né? E começaram a jogar água neles, jogar coisa neles, e brigar com eles. Quer dizer, e de repente algumas famílias também que são a favor desse governo começaram a berrar, e aí houve um troca-troca, sabe, de xingamentos entre pais enlutados e famílias enlutadas. Para quê? Para que isso, nesse dia solene, que é quase sagrado? É o governo, entendeu? submetendo essas famílias a talvez até uma revitimização, né, de uma certa forma. Já é um dia Dividindo a difícil, sociedade, né? dividindo em momentos solenes como esse, em que a sociedade devia estar
chorando junto, ou então pelo menos deixar que os pais enlutados chorem por seus filhos, entendeu? E aí você vai, bota aí política, bota aí divisão da sociedade, gente gritando, sabe? Vândalos, entendeu? Lá berrando e jogando água nas famílias que quiseram sair para não ouvir o Ben-Gvir, entendeu? Foi horrível o que aconteceu em Beersheba, não foi tão ruim quanto muitas pessoas pensaram que ia ter mais violência, e não teve, mas foi o suficiente para já pintar esse dia de cores, sabe, de um mal-estar que nunca aconteceu nesse dia solene, sabe, que as pessoas tratam como se fosse um dia sagrado. Teve outros incidentes também. Teve, por exemplo, a ministra Ghila Gamliel tentou discursar numa cidade drusa, num cemitério militar de uma cidade drusa, e não conseguiu, não deixaram ela entrar. Ela não pôde entrar, mas pelo menos ela não fez nenhuma bagunça lá, nenhum caos, e ela, na verdade, só depois que todo mundo tinha ido embora, né, que os manifestantes, as famílias lá foram embora, é que ela entrou e colocou uma coroa de flores, né, tirou aquela foto tradicional, botando coroa de flores, quer dizer, mas ela teve que esperar o público sair, sabe? Meio humilhante, né? Mas teve bons exemplos também. Teve alguns ministros ou representantes do governo que não foram, ou foram e ficaram calados, e teve um bom exemplo em Tel Aviv, que o ministro Ofir Akunis, que ele, do Likud também, ele deram a palavra para ele, e ele falou, eu vou, nesse momento em que eu deveria falar, eu dou minha palavra para uma mãe enlutada que vai falar algumas palavras sobre o filho dela e sobre a dor dela. Saiu-se muito bem, as pessoas parabenizaram ele por ter dado a palavra para quem deveria estar realmente, quem deveria ser o foco desse dia, que são as mães lutadas, né? E também é importante dizer que tem algo além, né? Que é a simbologia de saber tudo que Israel enfrentou para poder chegar na sua independência. Não é por acaso que a gente tem um dia seguido do outro, um Yom HaZikaron, que precede o Yom HaTzmaut, que é o nosso próximo assunto. Mas, de certa forma, eu acho um desrespeito que seja uma pessoa que não fez exército, então não entende essa doação. E também isso eu acho que desrespeita um pouco as bases do próprio Estado, sabe? Na minha visão também, óbvio, estou vendo de longe, não sou alguém da sociedade israelense que vê os filhos sendo obrigados a ir para o exército. Por exemplo, você não fez exército, fez, Dani? Você chegou depois? Não, eu cheguei um pouco mais tarde, eu cheguei aqui um pouco mais tarde, eu não precisei fazer exército. Mas muitos pais são assim, né? Chegam, eles não fizeram, mas passam a vida entendendo que em um momento os filhos vão ter que fazer, né? Exatamente, quer dizer, eu não cheguei a fazer, mas o meu irmão, quando chegou aqui, ele fez um ano de exército, apesar de ele já ter prestado mais ou menos serviço militar no Brasil como estudante do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. Ele fez um ano de exército, eu fiz um mês só, de voluntária, foi até engraçado, divertido, eu posso contar essa história em algum outro momento, mas realmente, aqui quando tem um filho, né, quando qualquer filho nasce, você vê, a mãe já se preocupa desde o dia do nascimento dele, com o fato, e pensa no fato de que com 18 anos ele vai ter que entregar os filhos deles nas mãos de uma organização, uma instituição como é o Exército, que tem muito simbolismo aqui em Israel, muitas coisas boas e muitas coisas ruins, mas principalmente perigoso se o filho resolver ser um combatente e ficar na linha de frente. E mesmo que não seja, né? Você vê teve muitos atentados terroristas, inclusive recentemente, também durante o dia da lembrança, teve atentado, teve uma tentativa de atentado. Quer dizer, e esses atentados que acontecem principalmente na Cisjordânia, mas também em Jerusalém e outros lugares, são basicamente quem são os alvos, basicamente? São os jovens vestidos com o uniforme militar, né? Quer dizer, o cara que está fazendo atentado vê um jovem lá, um israelense com uniforme militar, para ele é jogo, para ele pode ir lá matar, entendeu? Quer dizer, então é perigoso você ser soldado, não preciso dizer isso. Entendeu? Tem um risco envolvido, independente. Tem um risco envolvido. Então, você falar um cara que não serviu ao Exército, entendeu? Nesse governo, você tem, eu acho que, sem brincadeira, acho que são 2/3, eu ouvi o número, 2/3 dos ministros ou dos parlamentares que fazem parte desse governo não serviram o Exército. Por quê? Porque são ou de extrema-direita, como o Ben-Gvir, que foram dispensados, ou são ultra-ortodoxos, que também,
por outros motivos, em geral, não se alistam, mas aí isso é outra história. Quer dizer, então, eu acho que 2/3 dos ministros, eu não sei se são dos parlamentares, mas, enfim, é um número muito grande de pessoas desse governo que não serviram ao exército, entendeu? Que você vai lá fazer um discurso num cemitério militar, entendeu? E, Dani, para a gente arrematar aqui, então, o Yom HaZikaron e passar para o dia seguinte, Yom Ha'atzmaut, você falou que você ia fechar falando desse ato conjunto, né? Teve gente que não gostou. Não, eu vou fechar no nosso terceiro assunto. Já no fim do programa, então vamos passar. Vídeo. Então tá bom. Então, no segundo, vamos falar de Yom Ha'atzmaut, né? Essa comemoração. Teve manifestação nas ruas a favor da democracia israelense. Conta um pouco para a gente, então, do clima. Também havia uma preocupação sobre esse Yom Ha'atzmaut com o povo dividido. Será que haveria problemas? Porque tem várias cerimônias oficiais, tem a entrega do Prêmio Israel, tem uma competição de crianças que respondem perguntas relacionadas à Bíblia, né, que é muito tradicional também, e nesses eventos oficiais tem representantes do governo, o próprio primeiro-ministro vai, né? Sem contar no dia anterior, na própria véspera do Yom Ha'atzmaut, né? Que é o momento em que tem os fogos de artifício nas cidades, os shows, etc., uma coisa assim. Tem também um tradicional evento em Jerusalém, né, com soldados que fazem formações, formando objetos, e todo mundo fica vendo, e é divertido, e tem shows também, tudo é ao vivo, tá? Hoje em dia, não sei se quantas pessoas veem realmente isso, assistem isso, entendeu? Mas é uma coisa tradicional também, um evento tradicional, tem discurso, tem soldados, tem gente fazendo música, tem dança, tal, não sei o quê, e são as 2 horas de evento. E nesse evento havia um temor de que houvesse algum tipo de... Porque não é ao vivo, né? Havia o temor de que algum manifestante, alguém, falasse no meio, gritasse alguma coisa contra o Netanyahu, que estava lá, contra a Sara Netanyahu, que apareceu várias vezes no evento, focavam nela porque ela pede... É ridículo, é uma coisa. Ela pede para que ela apareça no evento. Então, várias vezes, do nada, aparece ela assim, rindo, a Sara Netanyahu. Porque esse evento que a gente está vendo na tela, Dani, é esse no Monte Herzl? É esse mesmo? É esse no Monte Herzl, exatamente esse. E nesse evento também acontece de ter 12 pessoas que elas são homenageadas como pessoas importantes do país, e elas têm tochas, e elas, com fogo, elas acendem o fogo da tocha delas numa tocha maior, e elas contam um pouco da vida delas, e elas, enfim, são homenageadas e homenageiam Israel. É um evento tradicional muito importante, mas é ao vivo. E ao vivo é complicado, né? Então, a diretora desse evento hoje, desse ano, que foi a Miri Regev, hoje ela é ministra dos Transportes. Hoje é ministra dos Transportes, mas ela é assim uma vociferante bibista, né? Ela falou, ela teve um ensaio geral, e ela falou: qualquer coisa que tiver, põe um ensaio geral. E ela que mandou também os caras colocarem, filmarem o tempo todo a Sara Netanyahu, né? Para bastante, enfim, mostrar a sua lealdade a Sara Netanyahu. Mas, no final das contas, o evento aconteceu sem problemas, não houve nenhum problema, muita gente respirou aliviada. E no dia seguinte, novamente, os israelenses saíram para fazer o que eles sempre fazem no dia da independência, que é churrasquinho. Churrasquinho nas praças, nas praias, né? Um churrasquinho bem diferente, eles colocam, sei lá, quibe. Não é um banho churrasco brasileiro, não. Calma, esse nome churrasco é um modo de falar, não é bem churrasco. De verdade, mas eles adoram. A família inteira vai para os parques, e não sei o quê, e não houve muitos problemas. Agora, durante esse evento que eu contei, que foi ao vivo, em Tel Aviv teve um evento alternativo, né? Que é esse que você falou, que muitas pessoas que já vão nessas manifestações já desde janeiro, para protestar, né, e pedir a democracia contra a reforma jurídica, judicial, tal, e tudo, foram lá e se reuniram lá e fizeram uma espécie de evento paralelo com cantores, com música, tal, não sei o quê,
também foi bonito, também foi umas 100 mil pessoas, eu acho, um número que, em geral, vão nesses sábados, né, que tem sido os sábados sempre essas manifestações. Agora, durante o dia, você não viu, isso foi na noite, né, na véspera, a gente sabe que as datas judaicas começam de véspera, também né? na tela aqui, a manifestação em Tel Aviv. Exatamente, então foi muito bonito, também teve cobertura da imprensa. Quer dizer, a verdade é que a impressão que se deu, que houve, né, que as pessoas sentiram esse ano, é que teve 2 dias da independência. Teve o dia da independência oficial do governo e teve o dia da independência paralelo das pessoas que são contra essa reforma judicial ou contra o governo mesmo. Isso foi evidenciado no mesmo dia, quando terminou o dia da independência, teve mais um episódio, na verdade, o episódio final da temporada de um programa de televisão muito importante aqui, cômico, de paródia política, chamado Eretz Nehederet, Terra Maravilhosa. Eu, às vezes, falo desse programa aqui porque ele pega o pulso do que está acontecendo na política, né? Faz paródia com tudo. E eles foram nessa linha, eles fizeram uma paródia do Dia da Independência, desses eventos da independência, como se tivesse, na verdade, 2 países. Então, na verdade, Israel se dividiu em 2. Eles fizeram como se fossem dois eventos simultâneos, sendo que um evento era do país Isra, que é o pessoal da oposição, e aí Lapid e tal, e outro evento era do país El, que na verdade quer dizer Deus, né? El, que são dos conservadores, né? Do governo ultra-ortodoxo e ultranacionalista. E foi, na verdade, uma espécie de soco na barriga isso, né? Porque eu acho que esse programa ele evidenciou o sentimento que todo mundo está sentindo, que Israel está mais dividido do que nunca, e houve um dia da independência e um dia da lembrança também, num país totalmente dividido. E falando em divisão, né, a gente chega no nosso último assunto, que é o motivo dessa divisão toda, que é a reforma judicial. Como que tá, Dani? Agora passou Pêssar, passaram os feriados nacionais. A promessa do governo é que agora eles iriam retomar essa tramitação. E, para falar sobre isso, também teve uma manifestação a favor dessa reforma. Aconteceu ontem, né, quinta-feira, em Jerusalém. Foram mais ou menos 200 mil pessoas, 1/5 do que a organização estava prevendo. E apesar de 200 mil pessoas para Israel ser um número grande, eles estavam esperando, eles disseram, né, 1 milhão de pessoas. O governo financiou essa manifestação, mandou mais de 1.000 ônibus pelo país para as pessoas chegarem a Jerusalém. Mas, assim, 200 mil pessoas é um número expressivo. A gente sabe que as maiores manifestações contra a reforma chegaram a ter 500 mil pessoas. Essa teve 200 mil, aconteceu em frente à Knesset, ao parlamento israelense, e é o Netanyahu e o seu ministério tentando demonstrar força, né? Pois é, então agora, exatamente, passados esses eventos nacionais que incluíram o Yom HaShoah, o dia do Holocausto, uma semana anterior, o dia da lembrança, o dia da independência, que o medo do governo era que houvesse convulsão social, né? Passou praticamente bem, né? Apesar de alguns problemas como o discurso do Ben-Gvir, e também terminou o Ramadã, né, que foi aquele mês que teve tensão tal, e tudo também. E também, agora, do domingo, começa a nova temporada, digamos assim, né, o novo reunião do Knesset. Né, o Knesset entrou numa espécie de férias durante um mês. Né, o recesso de recesso, exatamente, recesso, e agora vai voltar do recesso. Tá? E então, os olhos se voltam agora para a questão política novamente, né? Porque quando a gente parou, quando começou o recesso, havia aquela ideia de que o Netanyahu meio que havia entendido que ele tinha que moderar essa reforma judicial, as manifestações tinham meio que feito, né, uma espécie de pressão ao Netanyahu, junto com pressões internacionais e tudo. Só que, durante esse mês, o que aconteceu? As pessoas que são mais interessadas ou que têm essa reforma como uma espécie de ideologia, que é o ministro da Justiça, Yariv Levin, o ministro da Economia, Bezalel Smotrich, o próprio Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional. Quer dizer, essas pessoas mais ideologicamente a favor
de acabar com a independência da Suprema Corte, né? Pessoas que têm na ideia, na cabeça de que é muito mais importante você ter um governo forte do que você ter direitos né? E você ter um contrapeso, né? Aos outros poderes. Eles se organizaram, inclusive o próprio Yariv Levin tinha dito antes mesmo de começar esse recesso que, olha só, vamos voltar com toda a força. Então, o que eles fizeram? Eles meio que aprenderam as lições das pessoas que estão se manifestando contra a reforma judicial e falaram, vamos fazer pressão também, para mostrar que o povo está conosco. Tá? Então, como a reforma judicial, as manifestações contra a reforma foram instintivas, foi uma coisa que acontece, que veio de baixo para cima. No começo, nem o Yair Lapid, né, que é o líder da oposição, nem compareceu. Quer dizer, então você tem aí, na verdade, uma tentativa de vamos fazer uma contra-manifestação para mostrar que o povo está com a gente, e com isso o governo ficar com mais força nas negociações sobre uma nova reforma judicial que estão acontecendo ainda, ou que, né, vão ser retomadas na casa do presidente. Né? A gente começou o recesso também com uma iniciativa do presidente Isaac Herzog, né? Isaac Herzog, de unir pessoas de um lado e de outro e fazer uma reforma judicial um pouco mais moderada. Então, a ideia justamente era essa, era mostrar a força do governo para que o governo tenha mais força nessas negociações de uma nova reforma ou de moderação da reforma. Só que, como você falou, não foi uma coisa que veio de baixo para cima. Né? O governo incitou, né? Motivou e pegou ônibus com jovens que nem votam. Né? Jovens de, sei lá... Dani, sabe uma coisa que me chamou muita atenção nas imagens dessas manifestações? Muito homem, tipo assim, 99% de homens, mas eu acho que isso é muito simbólico. É uma coisa que até para você e para a sociedade israelense, eu entendo que seja muito óbvio que vai ser assim, mas eu acho que quando você olha para isso, o caráter antidemocrático, ele berra, entendeu? Quando você pega o governo, acho que tem 3 ministras em 30 ministérios. São quase todos cargos secundários. Né? Pois é. Então, a verdade é que você vê um perfil específico de pessoas nessa manifestação. E foi entre 150 mil e 200 mil pessoas, cada um diz um número. Eles realmente disseram 1 milhão, mas as manifestações, para a gente ser honesto, as manifestações também contra a reforma judicial, também teve algumas vezes que eles falaram vamos 1 milhão, e não chegou a 1 milhão, foi meio milhão. Então, essa coisa de vai ter 1 milhão e não teve... Mas ter 150 mil, 200 mil foi realmente muito forte. A manifestação foi teve muito sucesso, foi muito forte. Tá? E o próprio Yariv Levin subiu ao palco falando novamente em não moderar a reforma judicial dele. Ele é o cara mais ideológico em favor dessa reforma judicial e, na verdade, puxa o Netanyahu para o seu lado, para o lado mais à direita, enquanto o Netanyahu, todo mundo diz que gostaria de chegar a uma espécie de consenso, porque o Netanyahu não é muito de brigar, ele gosta de manipular as pessoas. Ele quer se livrar. Ele quer lá fazer as coisinhas dele, ele não tem ideologia por trás do Netanyahu. Né? Então, você viu realmente um perfil de pessoas jovens, colonos, que vieram em ônibus dos assentamentos na Cisjordânia, ou muitos jovens religiosos, mas não ultra-ortodoxos menos, porque a liderança... queria falar sobre isso, inclusive. A liderança ultra-ortodoxa falou, não, a gente não vai lidar com esse assunto, a gente não lida com essa coisa aí de reforma, apesar de que os ultra-ortodoxos estão por trás, querendo muito essa reforma, por causa de uma coisa específica deles, que é alistamento militar. Eles não querem alistamento militar, e toda vez que eles não querem alistamento militar, vem a Suprema Corte e diz, não, precisam alistar, e aí tem que fazer uma espécie de negociação. Mas, enfim, alguns rabinos disseram não vai, e as pessoas não vão, quando os rabinos dizem que não, para não ir. Então, você viu, e eu peguei aqui uma fala de um dos caras, tá, que estava lá. A imprensa foi lá, entrevistou, tá, não sei o quê, e é de arrepiar, tá? É de arrepiar a gente que é democrata e que é liberal, que é a favor de um governo progressista, de um governo, pelo menos,
entendeu? Livre e democrático, né? De um governo que tenha menos influência religiosa. Tudo bem, Israel é um país judaico, mas que tipo de judaísmo é esse? Quer dizer, e você pega, e a visão dessas pessoas que vão lá é aquela visão que, às vezes, você fica meio... te pega de surpresa, apesar de você saber que existem essas pessoas, existem mais do que você imagina, mas é impressionante escutar. É que nem escutar algumas coisas no Brasil também, que antes do Bolsonaro, que você falava, da onde veio essa visão que eu não sabia que existia? Então, um menino chamado Noam, de 20 anos de idade, que estuda no Yeshiva, num assentamento, dizendo que ele não é contra o universalismo. O universalismo é a democracia. Mas ele é contra a ideia de que Israel tem que querer o que outros países querem. Porque Israel é muito mais antigo do que Estados Unidos e França e essa coisa de democracia. Israel tem 3 mil anos de valores. Então, a gente de Israel é que inventou a moralidade. Né? Então, é muito antes dos Estados Unidos. Então, a gente não tem que ficar querendo que essa coisa que os americanos querem, que é a democracia. Quer dizer, essa é a ideia de que Israel é um país judaico no sentido de alahá, no sentido de lei judaica, e que a Suprema Corte não pode... Ele falou também, a Suprema Corte não pode entrar no lugar do que era o Sanedrin há 2.000 anos atrás, do que era aquele Conselho dos Sábios, né? De sábios na época de Jesus, na época do Segundo Templo, Jesus. Gente, Dani, é muito legal você estar falando isso, porque essa semana a gente tem 3 conteúdos produzidos pelo IB que vão exatamente nessa direção. Um é um artigo seu, que está no nosso site, né, que é 75 anos, o que Israel quer ser quando crescer, texto maravilhoso da Dani, indico que todo mundo entre no nosso site e leia. Teve um artigo publicado pelo David Dizendruck, que é diretor do Instituto Brasil-Israel, no jornal O Globo, que ele fala exatamente que todas essas questões que estão vindo agora, na verdade, elas são fruto de uma disputa interna, que é a primeira vez que Israel está correndo um risco interno, né, e não externo. Não é uma ameaça externa, é essa disputa interna. E, por fim, também, o podcast dessa semana que a gente falou com o Daniel Dweck, que ele fala exatamente sobre isso, sobre como Israel foi criado em cima dessa divisão, porque queria um Estado judaico, e para uma parte da população não existe contradição entre ser judaico e democrático, porque o judeu é uma nacionalidade como o francês é francês, mas para outros, tipo esse menino, não, porque ser judaico não é ser democrático, é seguir as leis judaicas ortodoxas, a Alahá. E isso leva Israel ao lugar que está hoje, né? Porque isso nunca foi bem resolvido de verdade. Uma hora ia explodir, e está aí, explodiu. Nunca foi resolvido de verdade, como eram posições que estavam no armário e que, de repente, saíram no armário por causa dessas divisões que esse governo, nos últimos 4 meses, está abrindo essa caixa de Pandora. Porque pessoas como o Noam, eles achavam isso, mas eles viviam a vida deles achando isso e achando que talvez essa utopia da volta de Israel a Alahá e 3 mil anos atrás fosse uma utopia, uma coisa que a gente vai querer, vai rezar e vai pedir para que isso aconteça, mas não vai acontecer nas nossas vidas, né? Só que, de repente, esse governo ele abriu a caixa de Pandora de algumas pessoas, alguns líderes, dizendo não, esse tipo de coisa vai acontecer na nossa vida. A gente vai reconstruir o terceiro templo, a gente vai tornar Israel um Estado de Alahá, um Estado judeu. Essa coisa de democracia é irrelevante, porque o judaísmo existe antes da democracia, e a gente é irrelevante para nós. O importante é a religião, o importante é sermos judeus como nós queremos que seja interpretada a palavra judeu, entendeu? Quer dizer, então, esse tipo de coisa agora está sendo falada na televisão e algumas pessoas, jovens, podem escutar aquilo e achar que é bem legítimo você pensar isso, e não só pensar isso. Penso que pensar isso é legítimo, claro, mas atuar em direção a isso, atuar para que isso seja realidade, entendeu? Quer dizer, então, é bem perigoso. Eu acho que essa tentativa do governo... e eu disse que eu ia terminar com o ciclo. Isso que eu ia te perguntar, vamos para que esse encerramento então, para terminar, um outro manifestante que eu ouvi dando entrevista ontem, durante essa manifestação em Jerusalém, né, falando porque tem que acabar com a Suprema Corte mesmo, porque a Suprema Corte dá mais direito
para os nossos inimigos do que para nós. Por exemplo, deixar que famílias palestinas venham a Tel Aviv para fazer participar dessa cerimônia conjunta de mães né, e parentes de pessoas mortas, né, do conflito, que é um absurdo isso, porque eu não tenho o menor interesse em saber o que está acontecendo entre os palestinos, e eles são os meus inimigos, e eu não tenho a menor compaixão para a morte dos filhos deles. Legal. O cara falou, eu estou citando, não é... Né, não é uma aspa, mas esse é o caminho. Não é ipsis literis, mas é o que o cara falou. Não me interessa fazer nenhum tipo de evento conjunto com pessoas mortas do lado do meu inimigo. E a Suprema Corte ela dá mais direitos para o meu inimigo do que para mim. É isso que a pessoa falou, né, entre... Não puxado, bem puxado. Então, mas é isso, acho que fica claro que a democracia não é a prioridade mesmo para essas pessoas, e realmente era uma manifestação contra a democracia, basicamente. Não tenho nenhum problema em dizer isso, porque com essas aspas, com essas posições, fica muito claro. Dani, a gente volta então na sexta-feira que vem com mais informações sobre o que está acontecendo em Israel. Sigam acompanhando o IB nas redes sociais, acompanhando os artigos da Dani no nosso site www.institutobrasilisrael.org, e até semana que vem, Dani. Tchau, até semana que vem.